No século XVIII, o liberalismo, que era um conjunto de ideias que defendiam a liberdade individual dentro da sociedade, nos campos da política, da religião, da economia, entre outros, difundiu-se principalmente na França e na Inglaterra, e foi uma das características do movimento intelectual conhecido como Iluminismo ou Filosofia das Luzes. O termo iluminismo refere-se à razão, à capacidade humana de conhecer, compreender e julgar. Apesar das diferenças e até das contradições entre as ideias dos pensadores iluministas, eles tinham como princípio básico confiar na razão como instrumento capaz de promover a crítica das questões que envolviam a sociedade e a natureza. De modo geral, esses pensadores defendiam a liberdade de expressão, a educação do povo, a igualdade jurídica, a divisão de poderes dentro do Estado e governos representativos. Acreditavam que esses elementos eram essenciais para a edificação de uma sociedade mais justa e para a felicidade do ser humano. Libertar o homem de certas algemas que o prendiam parecia ser o objetivo de muitos pensadores iluministas. Eles consideravam como algemas elementos como o tradicionalismo religioso medieval, as práticas supersticiosas e o poder da magia, a divisão social dos homens baseada numa hierarquia de estratos estabelecidas pelo nascimento, entre outros. Entre os principais pensadores iluministas, devemos destacar John Locke, filósofo inglês, considerado o pai do iluminismo. Em sua principal obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirma que nossa mente é uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Todo o conhecimento humano é adquirido por meio dos sentidos e depois desenvolvido pelo esforço da razão. Locke condenou o absolutismo monárquico, defendendo a liberdade dos cidadãos, ou seja, a tolerância religiosa e a liberdade política. François-Marie Arouet Voltaire foi um dos mais conhecidos pensadores do iluminismo. Destacou-se pelas críticas que fez ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Não era propriamente um democrata, ou seja, não defendia a participação da maioria do povo no poder, mas considerava que a monarquia devia respeitar as liberdades individuais. Segundo ele, o soberano tinha de ser esclarecido, isto é, aceitar as ideias do iluminismo e atuar com a assessoria de filósofos e pensadores iluministas. Liberdade para o ser humano e garantias para a propriedade privada eram os grandes pilares da construção social de Voltaire, autor de Ensaio sobre os Costumes. O jurista francês Charles de Secondat Montesquieu é o autor de O Espírito das Leis, obra em que defendeu a separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, poderes que durante o antigo regime estavam concentrados na pessoa do rei. Defendia que dessa forma seriam evitados abusos da parte dos governantes e protegia a liberdade individual. Montesquieu, entretanto, não defendia um governo burguês. Suas simpatias políticas inclinavam-se para um liberalismo aristocrático, uma monarquia moderada, inspirada na Inglaterra de seu tempo. Denis Diderot e Jean-Le Rond d'Alembert foram os principais organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes, elaborada com o objetivo de resumir os principais conhecimentos da época nos campos artísticos, científicos e filosóficos. A enciclopédia contou com a colaboração de numerosos autores, entre os quais destacaram-se Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Feuerbach e Rousseau. Essa obra exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês. Em linhas gerais, defendia o racionalismo em oposição à fé religiosa, a independência do Estado em relação à Igreja e a confiança no progresso humano por meio das realizações científicas. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, e em 1742 mudou-se para a França. É o autor de O Contrato Social, obra na qual afirmava que o soberano deveria conduzir o Estado segundo a vontade de seu povo. Somente um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se como defensor da pequena burguesia e é um dos inspiradores da Revolução Francesa. O desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômicas defendidas pela burguesia. Esse movimento cultural
é conhecido como Iluminismo. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o Iluminismo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus.